Eu estou de volta aqui ao Parque Natural Chico Mendes. Se eu não me engano, este é o quarto vídeo que eu gravo aqui. Só que dessa vez, por causa da chuva, eu estou num quiosque coberto. Esse é um dentre quatro quiosques aqui do Parque Natural Chico Mendes. Muita gente vem para cá em final de semana com a família para fazer piquenique, fazer churrasco. Ah, tem até churrasqueira ali, ó. Acho que aí isso, ó. Aqui é churrasqueira, aqui é torneira com pia, aqui é para preparar comida. Ah, eu deixarei um dos vídeos que eu gravei aqui para você assistir, os outros dois deixarei na tela final. Mas eu quero tratar aqui a respeito de um trecho do Salmo 139 que muita gente despreza porque acha muito pesado, ou até inapropriado. Porque o Salmo 139 é um salmo que fala sobre a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. São três dos principais atributos de Deus. Existem outros atributos também, como a eternidade, a imutabilidade, mas esses três retratados pelo Salmo 139, que são onipresença, Deus está em todo lugar, a onipotência, que Deus é todo poderoso, pode todas as coisas, e a onisciência, Deus conhece todas as coisas. Eles são retratados com maestria no Salmo 139, inclusive o Salmo 139 é um dos principais trechos da Bíblia que demonstram o quanto a militância abortista, o quanto o aborto é abominável, o assassinato de pessoas que não têm como se defender, mas enfim, isso é outro assunto. Eu quero mencionar aqui o trecho do Salmo 139 que quase todo mundo pula, quase todo mundo deixa de ler por achar muito pesado, inapropriado, até vingativo, que é o trecho entre os versículos 19 e 22, que diz assim: Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, pois... Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Então, primeiro temos que contextualizar. Por isso que eu fiz questão de ler esse trecho primeiro, para depois complementar com os textos bíblicos e encerrar com os dois versículos finais do Salmo 139, que aí, com esses dois versículos finais, você consegue contextualizar todo o Salmo e entender por que Davi compôs esses versos. Porque Davi, ele passou por um período de perseguição muito grande, desde que ele foi ungido rei por Samuel, quando ele ainda tinha 17 anos. Aí ele foi descoberto por Saul. Davi passou a tocar para Saul, e porque Saul, o Espírito Santo no caso, ele estava em Saul, só que como Saul desobedeceu a Deus várias vezes, ele foi rebelde contra Deus. O Espírito Santo se apartou de Saul e repousou sobre Davi. Aí Davi foi descoberto por Saul, né? Os homens de Saul, né? Os homens de Saul descobriram Davi, e Davi passou a tocar para Saul, para o espírito maligno se apartar dele. Aí depois veio Golias, que afrontou os israelitas e afrontou a Deus, e Davi acabou vencendo Golias, que era dos filisteus. Aí Davi passou a ser alvo da inveja de Saul, e Saul passou a caçar Davi para matá-lo. E Saul chegou até a matar quase todos os sacerdotes, com exceção de Abiatar, que fugiu para Davi. Enfim, aconteceram uma série de coisas antes de Davi efetivamente ser coroado rei, primeiro em Hebron, com 30 anos, ou seja, 23 anos depois. Deixa eu só ver se... Não, 23 não. 13 anos depois de ser ungido rei por Samuel, Davi foi coroado rei em Hebron, governou 7 anos antes de ser coroado rei de todo Israel.
Davi foi rei de Judá, no caso, né? Por 7 anos só de Judá. Foi coroado em Hebron. Aí Isbosete era rei de Israel, no caso, em Jerusalém. Aí Isbosete foi morto. Aí, no caso, o próprio Saul, Jonatas e outros filhos de Saul foram mortos em batalha. Aí... isso foi antes, né? Antes, Isbosete, assim que Saul foi morto, Isbosete foi coroado rei. Aí Isbosete foi morto. Davi acabou mandando matar aqueles que tinham matado Isbosete. Aí 7 anos depois de ser coroado rei em Hebron, Davi foi coroado rei de todo Israel com 37 anos, governou Israel ele foi rei durante 40 anos, né, sendo 7 só em Judá e outros 33 em todo Israel. Mas Davi passou por um período de perseguição muito grande. Ele fugia de Saul, fugia dos filisteus, enfim. Chegou a ajudar os filisteus no período que ele fugia de Saul, mas acabou colaborando de uma certa forma para que os filisteus fossem derrotados. Mas Davi passou por um período de perseguição, então Davi era uma pessoa extremamente... ele se queixava muito com Deus da perseguição que ele sofria. Vários salmos de Davi foram chamados de salmos imprecatórios, porque por meio desses salmos Davi desejava a morte dos inimigos, Davi desejava que Deus castigasse os inimigos dele. Então eram muitos os inimigos de Davi. Davi, inclusive, não só por causa do pecado dele com Batseba, né, que ele mandou matar Urias para ficar com Batseba, né, porque tinha adulterado tudo. Não só por causa disso, mas também porque ele tinha matado muitas pessoas ao longo da vida dele. Então Deus não permitiu que Davi construísse o templo em Jerusalém, deixou essa tarefa para Salomão. Mas Salomão mandou matar 3 pessoas, eu sei, Adonias, Simei e Joabe, mas aí no caso podemos dizer até que o pecado de Davi com Batseba possa ter sido a principal causa de Deus não ter permitido que Davi construísse o templo de Jerusalém. Mas enfim, Davi matou muita gente com suas próprias mãos. Então Deus não permitiu que Davi construísse o templo de Jerusalém. Então Davi era uma pessoa extremamente impulsiva, no sentido de quando ele sentia vontade de fazer, ele fazia, né? Então e Davi, por ser uma pessoa extremamente assim, talvez não sei dizer se é melancólico, mas enfim, tinha uma pessoa extremamente... ele agia por um impulso, de uma certa forma. Então ele desejava ardentemente que Deus castigasse os inimigos dele, quando ele mesmo não castigava. Então esse salmo, ele demonstra, nesse trecho que eu li entre os versículos 19 e 22, demonstra o quanto Davi ainda tinha muita carnalidade dentro dele, né? O quanto Davi era, de uma certa forma, vulnerável, né? Apesar de Davi ser segundo o coração de Deus, né? Ele tomava decisões às vezes sem pensar, como no caso lá do censo, né? Que Deus acabou castigando, impondo castigo sobre Israel. Muita gente acabou morrendo por conta dessa impulsividade de Davi. Então era uma característica de Davi, né? Acho que uma das principais fraquezas de Davi era a impulsividade. Então essa impulsividade, né, fazia parte da fraqueza, é uma das principais fraquezas de Davi. Então esse trecho entre os versículos 19 e 22, nesse trecho Davi expunha o seu sentimento com relação aos inimigos dele, o que ele sentia pelos inimigos, que fazia parte da carne dele, né? Porque nós estamos, inclusive, eu publicarei esse vídeo dia 16, que é uma segunda-feira, né? Acho que é 16 isso. Em pleno carnaval. E o carnaval, como todos nós sabemos, é uma festa maligna, uma festa satânica, que infelizmente ainda é adotada no Brasil como feriado, principal festa popular brasileira, que faz parte da tradição e tal. O que existe de pior nas tradições culturais brasileiras é explorado no carnaval. E isso em todo o país, né? Por exemplo, em Salvador o carnaval tem uma característica, no Recife tem outra, em Olinda tem outra,
No Rio de Janeiro e em São Paulo são parecidos, mas cada cidade tem suas particularidades. Enfim, em cada região do país, no Amazonas tem outra, no caso. Então, em cada região do país, o carnaval é abordado de uma maneira, mas em todas essas abordagens, a carnalidade, né? Explora a carnalidade, o pecado, o pacto com o demônio, praticamente, né? O carnaval nada mais é que um pacto do ser humano com o demônio. Tanto que o diabo é exaltado durante o carnaval e Jesus é sempre retratado de uma maneira jocosa, desrespeitosa, até agressiva, né? Porque o carnaval, ele sempre retrata Jesus de uma maneira negativa, de uma maneira até satânica mesmo, né? Porque Satanás é o senhor do carnaval. Mas a carne, né, Davi, de uma certa forma, nesse trecho que eu li, entre os versículos 19 e 22 do Salmo 139, Davi expõe a sua vulnerabilidade, expõe a sua carnalidade diante de Deus. É por isso que ele encerra, né, com os dois versículos que eu mencionarei no final. Mas antes eu quero ler para você entender que esse trecho, né, por que muitas pessoas não gostam desse trecho entre os versículos 19 e 22? Por esses textos que eu mencionarei aqui. Primeiramente, Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 45. Porque nós estávamos na era da lei. Então, na era da lei, o próprio Deus incentivava o povo a destruir os seus inimigos. Tanto que, quando a terra prometida foi ocupada, né, quando Josué, Caleb e os demais israelitas entraram na terra prometida, a ordem de Deus foi aniquilar todo mundo, matar todo mundo. Né, todos os cananitas, né, em Jericó, Ai e em outras cidades, a ordem era matar todo mundo. Então, mas essa era a época da lei. Mas na era da graça, a realidade é totalmente diferente, porque Jesus Cristo se fez sacrifício por nós, ele morreu em nosso lugar, mas antes dele morrer em nosso lugar, ele falou verdades como a seguinte, inclusive comparando o período da lei, que era o período onde Deus aprovava, em alguns casos até exigia a morte dos inimigos, mas a Era da Graça é diferente. A Era da Graça começou, lembrando que a Era da Graça começou a partir do momento da morte e ressurreição de Jesus. Nesse tempo aqui, quando Jesus falou essas palavras, ainda era a época da lei. Mas mesmo assim, Jesus estava preparando o povo para esse período de transição entre a lei e a graça. Então, Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45 diz o seguinte: ouvistes o que foi dito na era da lei: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Essa referência, no caso, é em Levítico 19, versículo 18. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Como essa chuva que está caindo agora parece que diminuiu um pouco, mas a chuva está caindo e essa chuva cai tanto sobre aqueles que servem a Deus quanto sobre aqueles que são rebeldes contra Ele. Inclusive, chuva que Deus permitirá até mesmo sobre aqueles que participaram do carnaval e já estão participando, né? Já está vendo pré-carnaval em várias partes do Brasil e já estão saindo um monte de vídeos na internet de pessoas desrespeitando Jesus. Acho que em Belo Horizonte teve uma blasfêmia que cometeram lá em Belo Horizonte. Enfim, em várias partes do Brasil já estão desrespeitando Jesus, desrespeitando o cristianismo, mas enfim. Deus permite essa chuva até mesmo sobre essas pessoas que se revoltam abertamente contra Deus, contra tudo que diz respeito à Bíblia. Então Deus permite chuva até sobre essas pessoas. Mas então aqui Jesus falando que com a chegada dele a este mundo, nossa atitude como servos dele, como seguidores dele, é amar nossos inimigos, perdoar, fazer bem àqueles que nos perseguem. E inclusive isso aconteceu com o próprio Jesus durante a sua crucificação. Está lá em Lucas 23, versículo 34. Aí quando Jesus já estava na cruz, já tinha sido crucificado, aconteceu o seguinte: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então o próprio Jesus, ele pediu perdão a Deus sobre aqueles que o estavam matando. Jesus estava
com as mãos e os pés pregados na cruz, tendo dificuldade para respirar, com o corpo todo dilacerado por causa das chicotadas, por causa de todas as bofetadas que ele levou, ele foi brutalmente agredido, brutalmente torturado, estava numa situação terrível, agonizando. Mesmo assim ele orou a Deus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E esse mesmo sentimento de perdão ocorreu com Estevão, porque Estevão, ele foi um dos primeiros diáconos, um dos primeiros 7 diáconos nomeados pela igreja. E Estevão, mesmo sendo diácono, ele atuou como evangelista e como alguém que era usado por Deus para curar, para fazer muitos sinais entre o povo. E os judeus daquela época, as lideranças judaicas daquela época, eles não aceitaram isso e começaram testemunhas falsas depuseram contra Estevão. Ele foi apresentado no Sinédrio. Aí no Sinédrio ele expôs todo o panorama bíblico do Antigo Testamento até Salomão. Aí depois, quando entrou na parte de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e acusou as pessoas que estavam que tinham colaborado para que Jesus fosse morto e estavam sendo desobedientes à lei de Deus. Aí a reação do povo foi essa, né? O povo, não só dos líderes judaicos, como também do povo que estava lá para ouvir a palavra de Estevão. A reação foi a seguinte, né? Quando Estevão, né, acusou as pessoas de serem de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, ou seja, tinham dificuldade para ouvir a verdade a respeito do genuíno evangelho de Jesus Cristo, que acusou também aqueles que tinham cujos ancestrais tinham matado os profetas, inclusive Isaías, parece que foi cerrado ao meio, que colaboraram para a morte de Jesus, que tinham recebido a lei pelos anjos e não guardaram a lei. A reação deles foi a seguinte, do versículo 54 ao 60, de Atos 7. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e enrilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que seria mais tarde o maior evangelista de todos os tempos, atrás apenas de Jesus. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. Então, em suas últimas palavras, Estevão já estava com o corpo todo dilacerado, todo destroçado pelas pedras, né? Faltando parte do corpo, faltando parte da cara, já estava sem olho, já estava faltando várias partes dos músculos do corpo, todo dilacerado, com sangue no chão, enfim, estava todo assim, irreconhecível como ser humano por causa das pedradas que ele tinha levado. Já estava praticamente sem pele, né? Mesmo assim ele bradou: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Então, Estevão tinha todos os motivos do mundo para odiar seus inimigos, mas ele, mesmo sendo trucidado pelas pedras, sendo acusado de algo que ele não tinha feito, ele orou pelos aqueles que estavam matando. E isso não é uma lição para nós nesse período da graça, né? De que mesmo aqueles que nos odeiam, nos perseguem, nos humilham, nos maltratam, nos acusam, nos cancelam, que querem o nosso mal, querem até mesmo a nossa morte, devemos orar inclusive por eles, para que inclusive pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento sejam alcançadas, sejam resgatadas, tenham seus corações transformados e passem a ser irmãos nossos na fé. Aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 19 a 21, aí eu tinha falado de Saulo, que mais tarde seria o apóstolo Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, abaixo apenas de Jesus. Aqui em Romanos 12, versículos 19 a 21, ele escreveu o seguinte:
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ou seja, substituam a ira humana que você sente, a ira carnal de vocês, pela ira de Deus. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse trecho aqui sobre as brasas, sobre a cabeça, dão a entender que você deve fazer o bem para as pessoas que lhe fazem mal, porque se a pessoa não for transformada por meio do seu testemunho, a ira de Deus cairá sobre essa pessoa. A pessoa recebe a oportunidade para ser transformada, para ser regenerada, e se ela não aceita essa oportunidade, se ela rejeita essa oportunidade de mudar de vida, de mudar a mente, né, de se converter verdadeiramente a Cristo, ela receberá a ira de Deus, ela será alvo da ira de Deus. Mas nós devemos fazer nossa parte, não retribuindo o mal com o mal, mas somente com o bem. Por mais que as pessoas, que a razão, nem sempre a nossa razão tem a ver com a vontade de Deus. Então, você pode até achar que tem razão em fazer o mal para a pessoa que faz o mal para você, mas na verdade esse pensamento é humano, é um pensamento carnal. Porque o Espírito Santo, se você receber Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em você, e a vontade do Espírito Santo é que você retribua o mal com o bem. E aqui quero também ler Gálatas 5, versículos 16 a 26, que fala sobre as obras da carne e fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então esse texto ele combate abertamente o que muitas pessoas têm feito na internet, de agredir umas às outras na internet, de dar indiretas ou diretas, né, atacar os outros na internet, porque isso faz parte da nossa carne. Isso é algo que a nossa carne grita por isso. Quando recebemos algo, né, quando vemos algo que não aprovamos na internet, nosso desejo é atacar com tudo, partir para cima. Mas o que o Espírito Santo que habita em nós deseja que façamos é aconselhar, assim, se for possível repreender, devemos fazer isso, né? Se for necessário repreender, devemos repreender, mas com amor, fazer com que a pessoa se volte para Jesus, se reconcilie com Deus, se arrependa dos seus pecados e vá em encontro de Deus, se quebrando na presença de Deus, se converta verdadeiramente a Ele, porque dependendo da maneira como nós nos dirigimos a alguém, a pessoa se afasta ainda mais de Deus. Então devemos ter esse discernimento, devemos ter esse cuidado, orientados pelo Espírito Santo, para respondermos a cada pessoa que faz alguma coisa ruim, alguma coisa má, ou que nos ataca, principalmente aqueles que nos atacam, para nós respondermos de uma maneira equilibrada, com amor, como Jesus retribuiria caso estivesse no nosso lugar. E após isso eu quero encerrar aqui com o trecho final do Salmo 139, que explica, né, que Davi, ele desabafou com Deus, falou o que ele sentia com relação aos seus inimigos, mas ele termina com essa oração, né? Na verdade, o Salmo 139 inteiro é uma oração, mas o pedido, no caso, o Salmo 139 inteiro é um hino de louvor a Deus. Até o versículo 18, no caso, é o Davi reconhecendo a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Aí entre os versículos 19 e 20
22, Davi desabafa com Deus a respeito do que ele sentia com relação aos seus inimigos. Aí o único pedido que Davi faz a Deus está nos versículos 23 e 24, que Davi reconhecendo que era carnal, que o que ele sentia com relação aos seus inimigos estava errado, e ele pedia a Deus que fizesse uma obra na vida dele para que esse desejo, esse sentimento com relação aos inimigos fosse mudado. E ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E é com essas palavras que eu encerro este vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe entre seus favoritos, inscreva-se no canal, Deus abençoe, mande esse vídeo para o maior número possível de pessoas, especialmente para aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro real com Jesus Cristo, que estão afastadas de Deus, e para aquelas pessoas que estão pulando o carnaval, porque Deus quer que essas pessoas se convertam, se arrependam dos seus pecados e voltem para Jesus. Deus abençoe e até depende, se quiser.